Uma boa tarde. Estou aqui dentro do carro, no horário de almoço. Se estiver fazendo alguns barulhos aí na lata do carro, é os pingos de água caindo. E eu estou meditando aqui numa palavra, né, que está falando muito comigo aqui. Que é sobre o referente tema. O de repente, ele leva tempo. Olha que interessante. O que acontece de repente levou bastante tempo para acontecer. Como assim? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o texto diz que ali quando Pedro está pregando a palavra dentro do cenáculo, de repente sobreveio-lhe um vento impetuoso, né? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles, e todos falaram em novas línguas. Ou seja, aqui no texto fala que de repente, né, de repente aconteceu. Só que o de repente, para acontecer, levou muito tempo. Por quê? Porque o de repente, para acontecer, houve a construção do mundo, que Deus criou os céus e a terra. De repente, para acontecer, veio os patriarcas, veio os profetas, veio os reis, veio os juízes. O de repente, para acontecer, passou-se o Antigo Testamento, veio o Novo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus desceu na terra. Jesus foi criança, foi adolescente, foi adulto. Viveu até os seus 33 anos e meio de idade, andou junto com os discípulos, ensinou os discípulos durante 3 anos e meio. Falou para ele sobre aquele acontecimento. Jesus disse, eu vou ter que ir porque eu vou junto com meu pai, se eu não for o Espírito Santo não vai vir. Então é necessário que eu vá, mas não vos deixarei órfãos. E aí Jesus instruiu os discípulos durante os 3 anos e meio, depois Jesus vai falar, ficar em Jerusalém, até que no alto sejais revestido de poder. E aí quando eles estão em Jerusalém, estão pregando, Pedro pregando dentro do cenáculo de repente, ou seja, esse de repente do Espírito Santo vir sobre a vida das pessoas demorou bastante tempo. O de repente leva bastante tempo. De repente, para acontecer o de repente, tem todo um processo, tem toda uma história. Você vê que muitas das vezes você vai olhar para a vida de alguém, vai ver o lugar que aquela pessoa tá, vai ver até onde que aquela pessoa chegou e vai falar, um cara de sorte, é uma pessoa de sorte, é uma mulher de sorte, é um pastor de sorte, é um pregador de sorte. Ah, ele aconteceu isso daí de repente. Nada de repente. Tudo tem uma história, tem um trajeto. Teve um tempo, teve um processo. De repente, leva tempo para acontecer. Você vê que se você pegar, né, a vida de um médico. Ô doutor, quantos anos o senhor estudou para se tornar um doutor, para ser um médico? Ah, eu estudei 10 anos. 10 anos? Aí a pessoa pega, olha e fala, isso daí é de sorte, é um médico, meu, né? Porque ela vê ali quando tá pronto, quando já tá ali cuidando das pessoas, né? Ah, de repente ele virou um médico? Não. Levou um tempo. O de repente para acontecer leva um tempo, e bastante tempo. Hoje você vê aí pastores, pregadores, né, que estão pregando no Brasil e fora do Brasil, que são visibilizados, são famosos, conhecidos mundialmente. Aí você fala, é um pastor de sorte. Isso aí é um pregador de sorte. Ah, isso aí foi de repente que aconteceu isso na vida dele. Aí quando ele vem testemunhar acerca da vida dele, esse de repente para acontecer, ó, demorou 20 anos. Demorou 15 anos, 30 anos para acontecer esse de repente. O que acontece é que nós gostamos de ver os resultados, né? O de repente. Ah, de repente apareceu esse pregador pregando. Ah, de repente se levantou esse pastor. De repente abriu a porta dessa igreja que está sendo conhecida mundialmente. De repente leva tempo para acontecer. O de repente vem construído de processo, vem construído de trajetória, vem construído, né, de um longo tempo. O de repente leva tempo para acontecer. De repente apareceu um menino e se dispôs a lutar com o gigante Golias e matou o gigante Golias. O de repente estava sendo treinado no anonimato.
O que você viu do nada, aparecendo do nada, estava sendo treinado no oculto, no secreto, no escondido. O de repente estava matando leão e urso quando ninguém via, sem aplauso e sem plateia e sem recompensa. Sem isenção de imposto, sem a filha do rei, sem ser remunerado no emprego. O de repente leva tempo para acontecer. De repente apareceu o profeta Elias e pregou para Acabe que não haveria chuva sobre Israel. O de repente, no livro de Tiago diz que estava orando incansavelmente pedindo a Deus para que não chovesse. O que aparece na sua frente é o resultado. O que aparece para você muitas das vezes é o de repente. Mas para a pessoa que chegou até onde ela está, ela sabe que esse de repente que as pessoas olham e é um de repente levou tempo para acontecer, veio sendo construído de uma história. De repente acabou-se um casamento, não foi nada de repente. Foram circunstâncias que foram acontecendo, que foram sendo juntadas, que foi se acumulando até que chegou uma hora, só que o de repente leva tempo para acontecer. De repente o meu filho entrou para as drogas. Não, de repente você começou a liberar ele muito cedo para ele poder sair para as baladas. De repente você começou a achar que ele chegar embriagado em casa era tranquilo. De repente você achou que era tranquilo ele matar a aula, ele já não querer mais estudar. Então esse de repente, essa circunstância que está vivendo hoje, não é um de repente, é algo que veio sendo construído durante o tempo. Foi um percurso, foi um processo. O de repente leva tempo para acontecer. De repente, aquela pessoa se tornou um assaltante de banco. Não foi nada de repente. Foi tudo sendo construído com o tempo. O de repente leva tempo para acontecer. O de repente leva tempo para acontecer. Ontem eu estava vendo um vídeo do Danilo, que é um rapaz aí bem conhecido na internet, que vende carros. GSM Multimarcas, né? E aí ele tava falando um vídeo, até comentei lá no vídeo, e ele tava falando do vídeo referente à história dele, referente ao percurso que ele levou, o tempo para ele chegar onde hoje ele está. E aí ele voltou na cidade, na antiga cidade onde ele morava, na casa antiga onde ele morava. Ele falou, aqui começou. Aqui eu chegava, alagava tudo, não conseguia nem entrar em casa porque a água batia na cintura. Aqui eu tinha um sonho e aqui foi indo e aqui, hoje eu tô aqui. Aí muitas pessoas julgam, né? Acusa, muitas pessoas ofendem, muitas pessoas criticam pela situação que aquela pessoa ali está hoje, achando que foi sorte, passe de mágica, que foi um de repente. Só que o de repente ele leva tempo para acontecer. O de repente ele tem um processo. O de repente ele tem uma história. O de repente leva tempo para acontecer. O de repente tem uma história, tem um processo. Hoje, então, tudo que hoje está diante dos nossos olhos levou um tempo, levou um processo. De repente lançaram uma Ferrari, de repente inventaram um Mustang, uma Lamborghini. Esse de repente foi pro papel, esse de repente gastou anos de estudo, esse de repente houve alguém, um investidor que arriscou tudo para tentar fazer um projeto que desse certo. Aí muitas pessoas falam, não deu certo na vida porque foi de repente. O de repente leva tempo para acontecer. De repente tem todo um processo, tem toda uma história. Deus está construindo de repente na sua vida. Você já até sabe aonde vai chegar, o que está acontecendo e o que você já consegue enxergar à frente. Só que alguns que não te conhecem vai olhar e vai falar, de repente apareceu do nada. O de repente leva tempo para acontecer. Deus fará um de repente na sua vida, mas vai ser construído durante uma história, vai ser construído durante um processo. E muitas das vezes, se Ele te mostrar o processo, né, se Ele te mostrar o preço que terá que ser pago para que você viva aquilo, de repente José foi exaltado e virou um governador. Não, Deus fez ele sonhar um sonho lá atrás, ele foi jogado na cisterna, vendido como escravo, forjado um crime nas costas dele, 13 anos passou preso para que depois tornasse o governador do Egito. O de repente leva tempo para acontecer,
O de repente é um processo, de repente tem todo um processo. Deus abençoe a ótima tarde de sexta-feira.